Vamos lá, continuando a Revolução Francesa. Nós vimos no vídeo anterior que o rei foi preso, acusado de traição à Revolução, reconduzido a Paris e mantido lá sob vigilância. O que vai acontecer? As tropas que estavam preparadas para atacar a França, elas realmente desferiram um ataque ao território francês. E os revolucionários tiveram que se desdobrar para defender o país e preservar a revolução, né? Até então não era considerado revolução, assim, só transformações, tá? E aí esse grande esforço vai surtir efeito e na Batalha de Valmy, né, os franceses revolucionários repelem esse ataque externo e aí voltam-se para as decisões do que acontecerá na França a partir daí, dessa prisão do rei, né? E desse flagra de uma tentativa de traição do rei. Descobriu-se depois que tudo aquilo, né, que se dizia do rei realmente estava acontecendo. Ele estava tramando, encontraram um monte de cartas dele, né, passando segredos militares, né, as fraquezas dos revolucionários, né, para os seus aliados externos, né, especialmente o rei da Áustria. Tá? Então, tudo aquilo que se desconfiava realmente estava acontecendo. Diante desta traição do rei, a gente entra numa nova fase da Revolução, né, que é a proclamação da República na França. Isso é em setembro de 1792, ok? As coisas mudam radicalmente, né? A vitória, então, contra os exércitos estrangeiros, né, das forças, deu novas forças a esses revolucionários, né, encheram os caras de poder, né? E os principais líderes dessa revolução, né, decidiram, então, proclamar a República em 1792. Quais são os nomes que se destacam já nesse momento? Danton, Marat, Robespierre, Saint-Just, são as grandes lideranças, né? Alguns são mais de bastidores, mas no caso do Danton e do Marat eram líderes populares, aqueles que iam inflamar o povo, né? Fazer discursos em praça pública, né? Então, com a proclamação da República, né, cria-se um novo sistema de governo, né? A Assembleia Legislativa vai ser dissolvida e criou-se, ou seja, elegeu-se, né, a Convenção Nacional. E a principal função, motivo de criação desta Assembleia Nacional era elaborar uma nova Constituição para a França, porque a de 1791 era para uma monarquia constitucional. Agora a França está virando uma república, tá? E esta Convenção Nacional eleita, ela tem características, né, bem marcantes. E uma das coisas que se percebe nas reuniões dessa Assembleia são características, são referências que existem até hoje. Por exemplo, se você assistir a um jornal ou se você for nas redes sociais, você vai ver referências a determinados políticos como sendo de esquerda, de centro ou de direita. De onde vem isso? Desta Convenção Nacional, tá? Quando essa Assembleia se reuniu, ela se reunia num auditório que era como se fosse num cinema, né? Assim, era cadeiras distribuídas no ambiente que ia de baixo para cima e de forma meio arredondada. E embaixo, no centro, uma mesa de trabalhos, né? Dentre esses grupos, né, dentre os deputados eleitos para essa Convenção Nacional, identificavam-se vários grupos, né, representações de vários segmentos da sociedade. Mas os três mais importantes eram jacobinos, girondinos e o grupo da planície, também chamada de pântano. Tá? Vamos começar pelos jacobinos. Quem eram os jacobinos? Eram deputados que representavam a alta burguesia, especialmente os banqueiros, os grandes comerciantes, os grandes empresários industriais, né? Pessoas da mais alta, dentro da estrutura da burguesia, os mais poderosos, os mais ricos. E esses caras, quando eles chegavam nesse auditório, eles sentavam-se à direita, tá? Os girondinos
representava os interesses da pequena e da média burguesia. Eram os mais radicais, eram aqueles que queriam as mudanças mais profundas, enquanto os girondinos, né, já estavam meio que satisfeitos com o que eles tinham conseguido até ali. Porque o grande projeto da alta burguesia era chegar ao poder, e eles já tinham chegado. Então, a ideia era não mudar mais muita coisa, né? Até porque eles imaginavam que se as mudanças continuassem acontecendo, poderiam passar a impressão de que haveria grandes transformações na França. E não era o que eles queriam, tá? Só queriam chegar ao poder e lá se estabelecer e pronto, não mudar muita coisa. Já os girondinos não, né? Desculpa, os jacobinos não. Esses, representando a pequena e a média burguesia, defendiam a tese de que as coisas estavam apenas começando a mudar, que eles iriam construir uma sociedade mais justa, mais igualitária e tal, e tal, e tal. E tinha o grupo da planície, também chamado de... os jacobinos sentavam-se à esquerda e em cima, tá? Tanto é que dentro desse grupo dos jacobinos, né, tem um grupo mais radical, chamado de montanheses, que sentavam nas cadeiras lá em cima, que eram os mais exaltados, eram aqueles que falavam mais alto, né, que defendiam as teses mais transformadoras, mais radicais, né, enquanto que os outros eram não muito exaltados assim. E o grupo da planície ou pântano. Esses eram os famosos interesseiros, né? Dizem que eles representavam basicamente o interesse da burguesia financeira, o pessoal do dinheiro, né, dos agiotas, dos bancos, etc. Esses caras, eles não tinham posição política definida, né? Eles ficavam em cima do muro, tá? Esperando identificar qual era o grupo mais forte para sempre se aliar ao mais forte, tá? E dependendo das suas necessidades, mudavam de opinião. Então, para sobreviver ou para garantir privilégios e interesses, eles mudavam de opinião de acordo com a necessidade, tá? Esse é o grupo da planície e do pântano, ok? Então, dessa localização desses caras dentro desse plenário que vem essa denominação. Então, costuma-se dizer que político de direita é aquele cara que não quer mais mudanças, que está satisfeito. Então, ele é um conservador. O da esquerda é o que quer as mudanças, as transformações. E o de centro é o de cima do muro, que fica esperando para descobrir qual é o grupo mais forte para se aliar sempre o mais forte. Pois bem, além de elaborar uma constituição nova para a França dentro do modelo republicano, esta convenção nacional também tinha uma tarefa a realizar, que era julgar o rei, né? O rei estava preso, ele e sua família, acusado de traição. E aí, quando o julgamento começou, percebeu-se que os girondinos passaram a defender o rei, porque eles imaginavam assim: se nós determinarmos uma punição exemplar para o rei, isto pode provocar uma comoção na Europa, porque a Europa ainda possuía muitos reis absolutistas que poderiam se voltar contra a França, né, para destruir a revolução, com medo de que o exemplo francês chegasse ao seu país, né? Poderia provocar uma revolta interna, especialmente entre os defensores da monarquia, tá? Porque fazia muito tempo que a França era governada por rei. Então, eles imaginavam que se eles, por exemplo, decidissem pela execução do rei, que isso pudesse transpor para as pessoas essa continuidade de mudanças, né? De transformações. Eles não queriam mais isso. Os jacobinos não, os jacobinos radicais, né, defensores de grandes transformações, acusavam o rei de traição e a pena deveria ser a execução. Então, feito o julgamento, a sentença foi: o rei deve ser executado. O que demonstra que dentro da Convenção Nacional, o grupo mais forte, agora liderado por um montanhês chamado Robespierre, né, é o mais forte, é o mais influente dentro da convenção, tá? E aí, em janeiro de 1793, o rei vai ser guilhotinado, né? Guilhotina é aquele instrumento de execução, né, que tem uma lâmina que fica lá em cima, que corre entre dois mastros, né? O cara põe a cabeça embaixo aqui e aquela lâmina desce com toda a força, decepando a cabeça do cara. Imagine que esse instrumento foi desenvolvido por um médico para abreviar o sofrimento das pessoas, porque antes da guilhotina, quando alguém era condenado à execução,
era o carrasco, né, que vinha com aquele machadão, cortar o pescoço da pessoa, tá? E aí então, desenvolvida a guilhotina, ela foi usada intensamente na Revolução Francesa. Além do rei, a Maria Antonieta foi também guilhotinada tempos depois, ok? E aí a Revolução entra numa fase radical. Sob a liderança do Robespierre, né? Ele agora, comandando a Convenção Nacional, ele tem grandes desafios, né? E se percebe que as propostas, né, de formação de uma sociedade mais justa, igualitária, não vai ser fácil de ser implantada na França, tá? Diante da execução do rei, né, não haverá uma comoção interna, mas haverá a formação de um exército externo, né, organizado por países absolutistas, temendo que o que estava acontecendo na França pudesse acontecer no seu país, tá? E aí a França, né, teve novamente que organizar as tropas, né, fortalecer o exército para defender a revolução, tá? Agora, sob a liderança do Robespierre, que é um dos líderes mais radicais, serão criados órgãos para defender a revolução e defender a permanência dos jacobinos no poder. Será criado, por exemplo, um órgão chamado de Comitê de Salvação Pública, responsável tanto pela administração como pelo exército, né, fortalecimento do exército, cobrança de impostos, etc. E será criado o famigerado Tribunal Revolucionário. A função desse tribunal é vigiar a sociedade, né, detectar possíveis inimigos da revolução, especialmente inimigos dos jacobinos, né? Prender, julgar e executar, se for necessário, essas pessoas consideradas traidoras. Tá? Esse Comitê de Salvação Pública, claro, era liderado pelo Robespierre. E a França continuava numa miséria terrível, né? A população passando fome. Então, como medida emergencial, o que Robespierre vai determinar? Que todos os privilégios, né, da nobreza ou todas aquelas obrigações feudais que existiam ainda em algumas regiões da França fossem eliminados. Determinou um tabelamento do preço das mercadorias essenciais, né, dos alimentos essenciais. Tabelamento de preço. Criação de escolas para atender às necessidades dos mais pobres, né? Então vejam que esse comitê ele vai tentar atender às necessidades da população mais pobre, até com medo de perder o apoio da população. E o Tribunal Revolucionário vai funcionar na base da deduragem. Tá? Esta fase de governo do Robespierre, né, no comando da Convenção Nacional, é chamada de fase do terror, porque esse Tribunal Revolucionário vai fazer um estrago dentro da sociedade. Por quê? O principal método de atuação dele era a deduragem. Então, os jacobinos incentivavam a população a delatar, a entregar possíveis inimigos da Revolução. Então, se você fosse flagrado, por exemplo, fazendo comentários sobre a época em que a França era monarquia, você poderia ser taxado de antirrevolucionário, de traidor. Você era entregue ao Tribunal Revolucionário, fazia-se um julgamento frajuto e você ia para a guilhotina. Tá? Então, assim, as pessoas usaram dessa estratégia do tribunal para se livrar de inimigos, de desafetos. Então, um vizinho que não gostava do outro ia lá falar que o cara era antirrevolucionário e o cara acabava guilhotinado. Então, foi uma fase assim que o medo rondava a cabeça das pessoas, porque todo mundo achava que qualquer hora poderia ser guilhotinado. Ok? O Robespierre, no comando, né, desse comitê e do Tribunal Revolucionário, ele, além desse tabelamento de preços, dessas medidas emergenciais, ele também conseguiu repelir aquela coligação externa que atacou a França. Tá? E aí, para se manter no poder, ele começou a utilizar cada vez mais da violência e da execução dos seus desafetos. Só que o Robespierre entrou numa piração geral. Ele começou a ver conspiração,
ameaça em todo mundo. Não só nos inimigos, mas nos próprios aliados. Tá? O Danton, que era um líder da Revolução, um herói nacional, foi acusado pelo Robespierre de traição. E por quê? Porque ele disse que Robespierre estava usando de violência demais. Tá? Ele acabou sofrendo um processo e sendo executado. Tá? Então Robespierre cada vez mais fica isolado e fragilizado no poder. Porque ninguém quer estar próximo dele, ninguém quer lhe dar apoio, com medo da sua reação. Tá? Quando o grupo da planície e dos girondinos percebem que o Robespierre está cada vez mais fragilizado e isolado politicamente, eles se unem, derrubam os jacobinos do poder, né, assumem o comando da Convenção Nacional e adivinhe onde o Robespierre vai parar? Na guilhotina. Ele também vai ser guilhotinado. Aí entramos na última fase, que é a fase do diretório. Tá? Agora, quem comanda a Convenção Nacional é a elite, mas não a elite burguesa, né? Uma elite mais geral, né? Grupo da planície, banqueiros, grandes empresários industriais, né? Grandes comerciantes, né? Construtores de navios, que era uma coisa importante na época. E aí esses caras representam o interesse da alta burguesia. E eles vão, agora no comando da Revolução, né, do governo francês, vão estabelecer novos projetos, né, novas propostas de governo, mudam a Constituição, na verdade elaboram uma outra Constituição, mantêm a República, mas decidem que agora o poder executivo não vai ser comandado por uma pessoa só, vai ser comandada por 5 diretores, é a fase do diretório. Tá? Então foram feitas eleições para uma nova Assembleia, né? A maioria dessa nova Assembleia é de pessoas ricas, né? Defensoras da burguesia, da alta burguesia, né? E dentro desta Assembleia serão escolhidos os 5 diretores, claro que todos eles ligados à alta burguesia. Tá? Bom, esse período também não será fácil, porque se percebe que os diretores eleitos, eles são incompetentes, são corruptos, né? Estão no cargo para defender muito mais interesses pessoais do que do próprio governo. Né? Então foi um governo assim que enfrentou diversas manifestações, tentativas de golpe, ou seja, um período de instabilidade política. Tá? O que eles fizeram? Né? Eles acabaram criando projetos internos e externos. Né? Internamente, eles queriam destruir as coisas feitas pelos jacobinos, né? Acabaram com o Tribunal Revolucionário, acabaram com o tabelamento de preços, acabaram com o Comitê de Salvação Pública, né? Criaram então esse diretório, né? E eles queriam paz, né? Um clima de tranquilidade para o pleno desenvolvimento da burguesia, mas eles não tinham autoridade. Tá? E do ponto de vista externo, qual era a proposta dos caras? Fortalecer o seu exército para ampliar os domínios territoriais franceses. E nessa empreitada aí, o exército é algo fundamental. Né? Você só consegue se expandir se você tiver um exército forte, né? Que derrote os inimigos ou os atacados por você. Tá? Pois bem, como eu disse, esse período foi de grande instabilidade. Tá? O diretório sofreu tentativas de golpe de antigos defensores da monarquia. Né? Os próprios jacobinos, agora liderados por um cara chamado Gracchus Babeuf, né? Tentou reorganizar o grupo dos jacobinos para reassumir o poder. Né? E todos esses movimentos, né, foram reprimidos. E o diretório usou o exército. E nessas repressões aos inimigos do diretório, começa a se destacar um jovem oficial do exército francês chamado Napoleão Bonaparte. Tá? Então ele se destaca tanto no combate a essas tentativas de golpe internos, quanto nessas guerras de expansão territorial. Então, rapidamente, o Napoleão se transforma num grande herói nacional, né? Um sujeito extremamente hábil,
né, nas estratégias militares, que participa de campanhas de conquista dos franceses e se torna reconhecido, né, dentro da França. E aí a alta burguesia, né, que estava no poder com os diretores, mas estavam insatisfeitos com o desempenho desses diretores, começam a pensar se, ao invés de serem governo, estarem no governo, não seria melhor escolher alguém para ocupar o governo que defendesse os seus interesses. Tá? E aí a decisão desta alta burguesia foi nesse sentido, de achar alguém com autoridade, com respeito, né, que fosse um herói nacional, né, que pudesse concretizar esse novo plano da burguesia, que era estabelecer ordem na sociedade, criasse um ambiente de segurança, porque comerciante, né, a burguesia de uma forma geral, ela não cresce, ela não se enriquece nesse clima de instabilidade, nesse clima de bagunça. Ela precisa de segurança, precisa de ordem. O problema é que eles olhavam para dentro da burguesia e não achavam ninguém com características para desempenhar esse papel, para realizar esse novo projeto da burguesia. E eles foram encontrar isso onde? No exército. Então eles vão apelar para o Napoleão Bonaparte e oferecer a ele, né, essa possibilidade, essa chance. Tá? Só que eu esqueci de falar uma coisa lá atrás, até para vocês entenderem, porque a ascensão do Napoleão Bonaparte ao poder, com o apoio da alta burguesia, é chamado de golpe de 18 do Brumário. Que Brumário é esse? Então vamos lá. Lembra lá atrás, em 1792, quando o rei foi flagrado tentando fugir da França, vai ser preso e condenado e julgado como traidor, e foi proclamada a República, né? Ali os franceses, além de elaborarem uma nova Constituição, eles decidiram apagar, ou tentar apagar da memória dos franceses qualquer lembrança, qualquer referência do antigo regime. E como o calendário que era seguido na França era o calendário gregoriano, ou seja, o calendário da Igreja Católica, né? E eles tinham horror à Igreja Católica, eles decidiram mudar o calendário usado na França. Eles criaram um calendário próprio. Tá? Esse calendário foi instituído no dia 22 de setembro de 1792. E ele contava o tempo, ou seja, o ano 1 era 1792. O dia 1 era o dia 22 de setembro de 1792. Então é como se eles quisessem começar a contar a sua história a partir da Revolução. Tá? E aí esse calendário se diferenciava do calendário gregoriano, do calendário cristão, né? Porque a ideia era exatamente apagar da memória dos franceses essas referências não só ao antigo regime, mas ao poder da igreja. Então era um calendário que dividia o ano em 12 meses, né, o mês em 30 dias, né, mas aí se você multiplicar 12 por 30 dá 360, né, aí fica faltando 5 dias. Então esses 5 dias foram considerados, né, feriados nacionais, dia de celebração. Tá? E o nome dos meses foram mudados e eles seguiam características do clima, né, das estações do ano na França. Então, por exemplo, outono, né, na fase em que a França passa pelo outono. Como era o nome dos meses? Vindimiário, Brumário, 18 do Brumário, Frimário, o do inverno era Nivose, Pluviose, Ventose, primavera era o Germinal, o Floreal e a Pádria, o Prádia. O verão, Messidor, Termidor e Fructidor. Tá? Então são nomes ligados às estações do ano. E os santos, né, que normalmente se celebra, né, tem o dia de santo tal, eles mudaram para homenagear coisas da vida dos franceses. Então tinha o dia da picareta, o dia do porco,
o dia de coisas ligadas à própria história dos franceses. Então, esse calendário vigorou na França de 1792 até 1806, né? Quando Napoleão já era imperador, ele decidiu acabar com isso, ok? Então vamos lá, voltando ao caso lá da ascensão do Napoleão, que encerra o processo revolucionário. Então, a alta burguesia, insatisfeita com o desempenho dos diretores, decidiu apoiar o Napoleão num golpe de Estado chamado Golpe de 18 do Brumário, né? Eles destituíram o diretório e criaram um novo governo chamado de consulado. No princípio, eles não acreditavam muito no Napoleão, não. Tanto é que eles não criaram um cônsul. Eram 3 cônsules, né? O Napoleão e mais 2. Só que o mais importante era o próprio Napoleão, tá? Eles acreditavam que o Napoleão fosse esta pessoa capaz de criar na França um governo que estabelecesse a ordem, a credibilidade do governo, né? Que trouxesse paz para o pleno desenvolvimento da burguesia. Eles conseguiram? Conseguiram em alguns aspectos, mas erraram feio em outros. Porque se eles imaginavam manipular o Napoleão, eles erraram feio. Porque o Napoleão vai assumir o governo da França, né, nesse consulado em 1799, porque o dia 18 do Brumário correspondia no nosso calendário ao dia 9 de novembro de 1799. E ele ficou no poder da França até 1815, tá? Ele era membro de um consulado, 3 cônsules, depois ele mudou para se tornar cônsul único, tá? E depois conseguiu, através de um plebiscito, restaurar a monarquia na França, se tornando imperador dos franceses, tá? E ele vai fazer um estrago na Europa, tá? Porque ele não só vai transformar a França numa grande potência, lógico que ele vai garantir alguns benefícios, né, alguns direitos, né, algumas regras que foram instituídas na Revolução Francesa, né, vai defender alguns interesses da burguesia, mas não vai ser um capacho da burguesia. Na verdade, ele vai ser maior do que a burguesia imaginava, ok? Mas o período napoleônico aí é uma outra história, tá? Não sei se vai dar pra gente trabalhar esse ano, não. Ok? É isso aí.